Oi, eu sou Jussara Gaspar, eu sou atriz e professora de teatro e eu estou muito feliz de estar aqui no confessionário, nesse espaço de promoção da denúncia, de quebrar esse silêncio da qual nós somos herdeiras há milhares de anos, das nossas antepassadas, o silêncio das nossas vós, das nossas mães. Eu resolvi quebrar esse silêncio já em 2019, no segundo semestre, quando eu estava escrevendo o meu TCC. Bem nessa época, minha mãe e duas das minhas irmãs foram lá na minha casa me fazer uma visita. E eu resolvi contar para elas ali, pela primeira vez, uma coisa que aconteceu comigo, quando eu tinha 10 anos. Quando eu tinha 10 anos... um ex-cunhado meu, que na época era marido da minha irmã, ele me molestou por 2 vezes. Uma vez na casa deles, quando eu tinha ido lá para brincar com os meus sobrinhos, que eu adorava, eram crianças que eu adorava. Uma tinha de 6 para 7 anos e o outro tinha mais ou menos 4 anos. E a gente brincava muito e eu resolvi dormir lá aquela noite. E quando eu acordei de madrugada, ele estava me tocando nas minhas partes íntimas. Eu me assustei muito, eu fiquei apavorada. Eu virei de lado, fiz um barulho e me tapei. E ele ficou com medo e ele saiu dali. Mas ele sabia que só ficávamos eu e uma outra irmã minha em casa durante a semana. Toda a família trabalhava. Ele sabia também que eu estudava meio turno e no outro meio turno eu ficava em casa. E ele foi lá em casa, numa tarde. Eu estava lavando a louça. E ele entrou na porta e ele já foi tirando o pênis para fora e ele já foi vindo na minha direção e se masturbando. E eu não pensei 2 vezes. Eu vi uma faca que eu estava lavando em cima da pia, ensaboada. Eu peguei a faca e eu fui para cima dele. E eu disse para ele que se ele voltasse ali, se ele tentasse fazer outra coisa, eu ia matar ele. Eu disse isso para um homem quando eu tinha 10 anos. Eu acho essa história toda um horror. Eu acho um horror o que ele fez comigo. E acho um horror também essa violência toda que eu sei que me acompanha. Hoje eu consigo olhar para isso. Eu sei que é difícil, eu sei que muita gente não quer. Eu sei que a gente afasta essas imagens, a gente afasta essas memórias. Porque acontece que, para olhar a frio o que ele fez comigo, eu também preciso me encarar frio. E nem todo mundo quer fazer isso. Acontece que é uma viagem sem volta. Quanto mais tu te encara frio, mais tu te liberta, mais tu consegue falar, mais tu quebra o silêncio, mais tu fica forte, fortalecida e tu consegue inclusive fortalecer outras ou auxiliar no fortalecimento de outras. Desde que eu contei essa história para minha mãe e para as minhas 2 irmãs, eu descobri que essas 2 irmãs que estavam lá me visitando com a mãe lá em casa também tinham passado pela mesma coisa, com o mesmo homem. Uma tinha como 10 anos de diferença mais velha do que a outra, 12. E eu segui contando. Isso foi só o início. Eu segui contando para minha família. E eu descobri mais uma irmã minha. Tem como 7 anos mais velha do que eu. E o meu horror maior foi quando eu descobri uma sobrinha minha, 10 anos mais jovem do que eu. É isso. Eles não param. Eles precisam ser parados. Bem nessa época, ainda aconteceu um outro episódio. Aconteceu um evento familiar. E eu nunca mais tinha visto esse homem, porque ele se separou da minha irmã, ele está com outra família, ele nunca mais tinha visto ele, muitos anos. E nesse evento familiar ele estava. E ele estava com a nova família. E ele estava de mãos dadas com uma menininha, que tinha 10 anos mais ou menos.
Eu não conseguia olhar para eles. Eu não conseguia olhar para ele e eu não conseguia olhar para aquela garotinha, porque toda vez que eu olhava para aquela criança, parecia que eu estava enxergando eu mesma. Eu dei uma desculpa no dia e eu fui embora daquele evento bem cedo, mas eu saí dali com essa convicção. E essa convicção, ela está muito pontual na minha cabeça, no meu trabalho, na minha militância. É uma missão. Tudo o que eu faço, tudo o que eu trabalho é para ser ferramenta desse diálogo que liberta, que quebra esse silêncio, que faz com que outras contem as suas histórias. E aí eu contei também para a família atual onde ele estava. E contei para a atual esposa dele. Eu já não posso denunciar ele legalmente, porque o crime prescreveu. Tem uma lei chamada Joana Maranhão, que funciona assim. A partir dos 18 anos, tu tem mais 20 anos, e então o crime prescreve. E quando eu consegui encarar isso, porque é preciso estar muito fortalecida para a gente acessar essas memórias, já havia prescrito o crime. E eu também não posso forçar que a minha sobrinha, que ainda pode, faça isso, né? O que me resta fazer é isso, é estar aqui no confessionário, aproveitando esse espaço, essa ponte, para estar entrando em contato com vocês e para estar contando para vocês essa história. Eu faço isso desde que eu consegui falar, eu tenho falado. Desde que eu consegui falar, eu tenho gritado essa história. Após apresentações no teatro, eu paro após os aplausos e eu conto essa história. Quando sou chamada para fazer alguma aula, para dar alguma aula, eu conto essa história. Eu conto essa história, eu não tenho mais vergonha dela, não sou culpada, a culpa não é minha. Existe um culpado, essa culpa é dele. Ele que fez, e ele precisa ser parado. Quem fez com você ou com outra pessoa, quem faz, precisa ser parado. E a gente se fortalecendo e se falando e se contando, e contando que a gente vai conseguir empoderar e fazer com que outras mulheres contem. É por isso que eu estou aqui, para juntar essa voz, a minha voz, a voz de vocês. A violência sexual contra crianças e adolescentes é um dos grandes problemas brasileiros. Cerca de 70% das violências sexuais acontecem dentro de casa quando a vítima ainda é criança ou adolescente. A cultura do estupro é responsável por culpar a vítima ao invés de passar a responsabilidade para o agressor, para o criminoso. É importante a gente ensinar nossas crianças a saber se defender. A educação, ela é um forte instrumento para evitar que esse tipo de violência aconteça. A violência sexual, ela começa a contar o prazo de prescrição, o prazo de denúncia, que é aquele prazo que o Estado tem para punir alguém, porque o Estado ele não tem a liberdade de punir alguém por um crime para sempre. Nem tudo é imprescritível. A violência sexual, ela começa a contar esse prazo a partir dos 18. Lembrando sempre que há uma problemática de superar a vergonha, de superar os medos, de superar tudo o que acontece e que faz com que apenas 7,5% das violências sexuais sejam denunciadas. Infelizmente, ainda para crianças e adolescentes, a casa é um dos lugares mais seguros. Quem comete esse tipo de crime são pais, padrastos, tios, vizinhos, pessoas que têm a confiança da família e que abusam e fazem isso por uma lógica de que o pertencimento dos corpos das crianças também pertence aos agressores. A violência sexual, ela é sim uma violência de gênero. 98,15% dos crimes são cometidos por homens contra vítimas do gênero feminino, o que significa que sim, que a gente está falando de uma violência de gênero e que, em pese existam mulheres que também cometam violências sexuais, esse número ele é muito reduzido. E a gente tem que entender
e quebrar esse tabu. Porque uma das piores consequências da gente ter um tabu assim é a violência sexual. A gente não fala, a gente não educa, a gente não ensina, a gente cria um silêncio e a gente cria uma regra social de não se comentar. E fazendo isso, a gente deixa as crianças vulneráveis. Então, a educação sexual, ela é importantíssima. Discutir gênero, discutir questões de limites, deve ser feito em todas as fases da infância e da adolescência, para que, se acontecer, esperamos que não aconteça, mas se acontecer, essa criança saiba se defender, essa criança saiba se denunciar e saiba os caminhos para fazer essa denúncia, para buscar ajuda e para dar um basta e romper o silêncio que a violência sexual faz.